Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, tá fraco, não tá? Glória a Deus. Que o eterno Deus Todo-Poderoso nos dê graça para ministrar a santa palavra nessa noite. Glória a Deus. Quero louvar a Deus aí pela vida do nosso bispo, né? Ele falou um segredo para mim aqui, eu não vou contar para vocês, mas eu já declarei a vitória, então o segredo vai ficar em segredo mesmo, porque Deus já deu graça, bispo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Isso é maravilhoso, querido. Saber que mesmo diante de tempestades e vendavais, o Senhor cuida de nós. Eu tive um sonho há uns dias atrás, eu acredito que eu já até contei aqui no testemunho durante a semana, e neste sonho nós estávamos em uma fuga, e quando nós estávamos eu via muita gente, e não me recordo, porque eu sou péssimo para gravar sonho. Se eu não acordar e contar ou escrever, eu esqueço tudo. Mas eu lembro que tinha algumas pessoas da igreja, pessoas que eu reconheci naquele momento, e é como se viesse uma tempestade forte, vinha destruindo tudo. E naquele momento, eu me preparei para correr junto com uma turma que estávamos juntos. E de repente, quando eu estou correndo, como se fosse um trovão. E aquele trovão, cadê o meu tecladista, hein? Rapaz, ele já escapou. Ah, tá voltando, né? Tá certo. E de repente que ele deu um trovão, e aquele trovão ele atingiu como se fosse a minha coluna, e eu parei. E quando eu parei, eu ouvi o meu nome. O Senhor bradar do céu e chamar o meu nome. E ele dizia exatamente assim: continua. Foi a única coisa que eu ouvi naquele momento, foi continua. Eu travei, irmãos, com aquele trovão, aquele trovão, quando deu o trovão, soou o meu nome através daquela voz. Eu estou contando isso aqui para os irmãos, porque naquele momento, eu acredito que Deus estava trazendo um despertamento para mim e também para a igreja, porque eu sou igreja do Senhor. Então, no momento em que eu estou na condição de igreja, quando eu sou igreja, eu tenho que compartilhar, querido, isso com a igreja, a não ser que Deus me dê algo específico. Aí eu vou ficar calado. Mas isso Deus me deu para contar. E o Senhor, nessa noite, me fez lembrar deste sonho, para dizer para a igreja: continua. Não pare. Independente das circunstâncias, dos altos e baixos, continua. A mensagem hoje tem tudo a ver com isso. E nessa noite, querido, eu acredito que Deus falará conosco através desta palavra, porque falou muito comigo. Quem não sabe o que é deserto, pode um dia ser conduzido para ele. Às vezes parece que a vida ela é um pouco injusta, mas não é. Quando a palavra do Senhor diz que Ele nos chama, Ele nos elegeu, no momento em que Ele nos chama, Ele está nos trazendo para perto dEle. Quando nós o reconhecemos como Pai, Ele nos reconhece como filhos. E a partir daquele momento, querido, nós somos propriedade exclusiva. Exclusiva, nós somos exclusividade de Deus. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, eu não tenho mais medo, pode vir pela frente, porque a minha vida foi entregue nas mãos dele. Então, na hora que ele achar por bem tirar o fôlego que me faz viver e respirar, acabou na vontade dele. Talvez eu planeje na minha vida 100 anos, 120 anos,
mas está escrito por ele exatamente o tempo determinado para cada um de nós. Então eu queria que você guardasse isso, querido, nessa noite. Você já foi chamado por ele, escolhido por ele. Então, não se preocupe. Ah, pastor, estou passando por uma tribulação. Ele permitiu. Ah, pastor, tem que passar por uma cirurgia. Ele permitiu. Ah, pastor, tive uma situação difícil. Ele permitiu. Não vamos, querido, se fazer de conta que nós andamos por nossa própria vontade. Nós andamos pela vontade de Deus. Agora, uma coisa é certa. Ele nos deu os mandamentos para que nós pudéssemos obedecer, para que nós pudéssemos ser cuidados por ele. Ele disse que ele acampa os seus anjos ao redor dos que o temem e os livra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus de Israel. É o Deus da Igreja Evangélica Apostólica. É o Deus daqueles que o reconhecem como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Zacarias disse: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Ainda existe rei de um país, mas não existe um rei humano de toda a terra. Só existe um rei, o Deus Todo-Poderoso. Eu queria convidar você a se pôr de pé nesse momento, por um momento, em nome do Senhor Jesus, só para que nós pudéssemos ler uma palavra, a irmã Andressa, no livro de Josué, capítulo de número 14, Josué 14, 6, por gentileza. Então os filhos de Israel, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Olhe isso, tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra, e para sair, e para entrar. Diga assim comigo, Espírito Santo. Fala comigo, eu preciso te ouvir. Toma teu assento neste momento, glorificando o nome santo do Senhor. Eu estava falando que a vida parece ser injusta conosco. Você parou para analisar que Moisés, ele envia os espias para espiar a terra, e depois desse acontecimento, Moisés não pôde entrar na terra prometida? Como assim, pastor? Moisés enviou os 12. Se eles espiassem a terra e eles seguissem
o plano de Deus, naquela ocasião, Moisés tinha entrado na terra. Só que aconteceu algumas coisas que vai ser necessário a gente mencionar hoje aqui, para que eles não entrassem na terra e se apoderassem dela. E naquele momento, Moisés estava com a oportunidade de entrar e desfrutar da terra. Mas por conta do erro, da falha, da falta de fé de alguns homens, Moisés não entra. E nunca mais Moisés vai entrar na terra prometida. Isso é fato, querido. Uma igreja, para ser conduzida por um homem e uma mulher, seja um casal como o bispo e a irmã Maria, não é fácil. Imagina quanto nós somos e quantos eles são. Tem hora que talvez a gente olha para o bispo e para estar ainda com 88 anos, com a sanidade que tem, pode ter certeza, é milagre de Deus, irmãos. Porque quantos pastores já adquiriram, bispo, ponto de safena, já infartaram por conta da igreja, e tantas outras coisas que já aconteceram, pastores que já até morreram, que padeceram, lutaram, guerrearam. Nós sabemos o quanto é difícil para um pastor conduzir uma igreja. É por isso que nós devemos dar valor enquanto temos um pastor para orar e para interceder pelas nossas vidas. Nós não vamos pregar sobre isso, mas você vai ver o momento em que o pastor Moisés, Deus disse para ele: Moisés, eu vou matar logo todo mundo e eu começo um povo novo. Senhor, não faz isso não. O que o povo vai dizer? Ele vai dizer que o Senhor não foi capaz de tirar esse povo do Egito e plantar eles na terra. Aí ele vai lá interceder e clamar pelo povo. E sabe o que o povo queria, irmão? Deixar Moisés para trás e escolher um novo líder para voltar para o Egito. Parece brincadeira, mas era isso que o povo queria. Imagina só isso. E mesmo assim, Moisés ainda foi lá e orou, intercedeu. E o Senhor guardara aquele povo. Eu quero pregar nessa noite o tema: não desfaleça. Grave isso aí. Não desfaleça. Isso aqui eu fiz uma busca rápida e a palavra desfaleça representa... desculpa, querido. A palavra essa parte aqui eu não notei. A palavra desfaleça significa desanimar, perder o ânimo, parar, deixar de enxergar alguma circunstância no futuro, ou seja, desistir. Desfalecer é você chegar e dizer: eu lutava com intensidade por isso, mas eu decidi não ir mais à frente, eu decidi parar, eu decidi não continuar. Então quero falar sobre esse tema hoje: não desfaleça. No livro de Números, capítulo de número 13, nós vamos ver esta narrativa no 13 e o 14. Nós vamos ver esta história. Coloca número 13 e 1 aí para mim, irmã Andressa, por favor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Então o que o Senhor fez naquele momento, Moisés? Toma 10 líderes. Queridos, não era 10 homens comuns, era 10 líderes. 10 líderes das tribos de Israel. Imagina que naquele momento o Senhor dá esta mensagem a Moisés, e Moisés escolhe 12 homens. E ele disse: olha,
nós estamos diante da terra que o Senhor fez promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó. Deus prometeu a eles esta terra, e hoje nós estamos com a responsabilidade de possuí-la. Ele disse: vocês vão e espiem toda a terra, e me tragam um relatório de tudo que vocês verem lá. Tragam um relatório se a terra é boa mesmo. Moisés já sabia que a terra era boa, porque Deus já havia dito que a terra que ele prometeu era a terra que emana leite e mel. Mas ele disse: olha, traga para mim o relatório se as cidades são fortificadas ou são abertas, se o povo é forte ou fraco. Faz um relatório de tudo e traz para mim. E a Bíblia diz que ele enviou esses 12 líderes para ir e sondar e espiar a terra. E eles sobem, querido. Quando eles sobem as montanhas e eles olham, eles observam tudo que aquela terra tinha. E eles descem, eles colhem naquela terra um cacho de uva que um homem não conseguia carregar. Alguém já viu algo assim? Um cacho de uva que um homem, uma criança recém-nascida consegue segurar um cacho de uva hoje. Mas aquela terra, queridos, ela produzia um fruto diferente. Alguém lembra do exemplo do limão? Foi colocado aqui o exemplo do limão. Que dia foi colocado? Hoje pela manhã, não foi? Foi hoje pela manhã. O exemplo do limão, o irmão Guilherme falou sobre isso aqui, o Veronese. O moço pegou um limãozinho assim, ó, e ele primiciou na igreja. E depois os limões ficaram todos assim, gigantes. Sabe por quê? Porque a terra que Deus abençoa é terra que vai produzir com fartura. É terra que vai gerar provisão para aqueles que acreditam que aquela terra foi abençoada pelo Senhor. Então, no momento em que eles chegam lá, que eles olham tudo aquilo, eles ficaram impactados com o tamanho dos frutos. A Bíblia diz que eles trouxeram romãs, que eles trouxeram figos, tudo para mostrar para Moisés e para todos que estavam ali. E eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Alguém sabe me dizer o nome de 10 daqueles homens, exceto Josué e Caleb? Alguém sabe me dizer o nome de um deles aí? Nós não sabemos, não é? Porque o nome daqueles homens não ficam gravados na nossa memória. Sabe por quê? Porque eles não foram pessoas que trouxeram uma mensagem de esperança. Aqueles homens não foram homens que trouxeram uma palavra para alegrar o coração do povo. Eles trouxeram palavras de medo. Quando eles chegam para trazer o relatório, Wagner, ele chega para o povo, ainda mais convoca todo o povo. Moisés, eu acredito que Moisés estava esperançoso de chegar e dizer: eita, vamos reunir todo o povo aqui, vamos ver quão gloriosa será a nossa batalha, a nossa conquista, as nossas vitórias nesta terra que o Senhor preparou para nós. E quando aqueles homens chegam, os 10 se antecipam. Por que não esperaram Josué e Caleb pregar? Eles primeiro pregou aos ouvidos do povo. Eles disseram: olha, a terra é boa sim, o lugar é bom, as cidades elas são fortificadas, e lá tem gigantes, então nós não conseguiremos vencer. Nós somos para eles como gafanhotos, e ele nos tem como gafanhotos. Olhe para mim para você entender, querido, o desenrolar desta mensagem aqui. Quando esta mensagem chega ao coração do povo, o povo perde o ânimo.
O povo perde a esperança. Por quê, queridos? Porque tem muitas pessoas aí apregoando uma mensagem, querido, que não tem fundamento, uma mensagem sem confiança no Deus Todo-Poderoso. No momento em que eles estão pregando uma palavra de desânimo, Caleb se levanta: ei, para tudo, vocês 10 calem a boca aí, não é isso não, povo, não é desta forma não. Olha, a terra é boa, os frutos são bons, os homens são grandes, mas nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nós não vamos retroceder, vamos subir agora e lutar contra eles, porque o nosso Deus vai nos dar vitória. Queridos, tem pessoas que elas não aceitam mensagens contrárias. Tem pessoas que na hora que vem a mensagem contrária, ela já levanta e diz: ei, você não confia mais no Deus Todo-Poderoso? Você não confia mais no milagre vindo da parte de Deus? Porque vocês 10 estão confiando na força do seu braço. Vocês estão olhando para os gigantes, olhando para vocês como se vocês fossem lutar. Aqui Deus me deu uma lição muito profunda. Wagner, Deus, Ele nos disse na sua palavra: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Nenhuma guerra é minha, nenhuma guerra é pessoal. Esta guerra do povo de Deus é do Senhor. Ele está à frente para nos dar vitória. Nós precisamos entender, queridos, que nós não lutamos com a força do nosso braço. Se nós formos lutar com a força do nosso braço, é derrota na certa, Mandoni. Nós já perdemos a batalha. Mas se nós formos lutar na força do Senhor, se nós formos contra eles, em nome do Senhor, pode ter certeza, você vai voltar triunfante da batalha que o Senhor nos der a vitória. Só que eu vejo algo muito triste aqui nesse episódio. O povo desanima a tal ponto que eles disseram: 10 disseram que é impossível vencer. E só tu, Caleb, com o apoio de Josué. Escute, querido. Que Deus me dá uma lição poderosa. Pode ter 10 torcendo contra, pode ter 10 dizendo que não, mas enquanto houver um Josué e um Caleb dizendo: Deus vai nos dar a vitória, nós não podemos retroceder, nós não podemos baixar a guarda, não se acovarde diante das circunstâncias. Pode alguém dizer: não vai viver, e você vai dizer como Josué, como um Caleb: o poder da vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Enquanto Ele, que é o dono do fôlego, não retirar este ar que está nos pulmões, eu ainda acredito na vida, eu ainda acredito na vitória. Deus está presente no meio do seu povo. Queridos, eu queria falar sobre um ponto importantíssimo aqui. Muitas vezes nós nos acovardamos. Por quê, pastor? Quando os 10, eles pegaram e disseram: não vamos vencer, Caleb poderia se convencer naquele momento: para que levantar a voz só eu? Porque eu levantaria a minha voz se 10 líderes, vamos usar um termo aqui, bispo, se 10 grandes homens, vistos no meio de Israel como grandes homens, estão dizendo que não vamos, ele poderia se acovardar e dizer: eu vou ficar calado e não vou dizer mais nada. Quantas e quantas vezes você ouviu uma palavra contrária e você se calou, você consentiu? Quantas vezes nós consentimos? Quantas vezes, querido, alguém disse: ela não vai dar certo, e aquela seta foi plantada no coração e você disse: eu não vou porque fulano falou que não vai dar certo. Quem caminha com Deus, querido, tem convicção de que Ele está te guiando, de que Ele está te conduzindo. Então para de dar ouvido
ouvido aos 10 que estão dizendo é impossível e começa a levantar sozinho. Pastor, só eu? É só você mesmo. Levanta, dobra o joelho, ora, clama, chora e diz: Deus, não deixa com que esta palavra venha proceder diante desta circunstância. A última palavra vem do Senhor, querido. E quantas vezes nós nos acovardamos, quantas vezes nos calamos diante de circunstâncias que você tem o poder e a autoridade de mudar. Eu me lembro que em uma certa ocasião, eu era motorista de ônibus, e uma moça, eu contei isso aqui há uns anos atrás, uma moça, eu estava lá vindo do banheiro, será de algum lugar aqui, e de repente estava no terminal de ônibus ali, a moça levantou, e estava falando um assunto sobre fé, sobre cristianismo. A moça levantou na hora, irmãos. Sabe o que foi que ela falou para mim? Olhando para mim e para todos que estavam naquele discurso: querido, você vai pensar que é brincadeira, mas eu ouvi isso. Esse termo talvez é muito usado para o norte, não sei aqui. Mas ela levantou e disse: o Amequion vai cair comigo. Pasmem. Na mesma hora, bispo, eu levantei a mão e disse: em nome de Jesus, está repreendido. Querido, todo mundo se escandalizou lá. Todo mundo parou e olhou e disse: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que clima é esse? Todo mundo ficou assustado. E depois ela foi lá e disse: pastor, quero pedir perdão para o senhor. Quero lhe pedir perdão pelo que eu fiz. Sabe por quê, queridos? Porque no dia que eu cheguei dentro daquela empresa para trabalhar, duas moças estavam conversando, e ninguém é bobo, a gente parece que tem ouvido de quê? Diz um negócio que ouve muito aí. A visão é de águia, a audição é de quê? Sei lá, de alguma coisa que ouve bem aí, né? Elas estavam cochichando as duas e uma disse assim: ele é obreiro. Nessa época eu era presbítero e já estava dirigindo uma igreja. E aí a moça comentou com a outra: até quando ele será obreiro aqui? Vamos ver daqui 3 meses se ele é obreiro mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque a fama que corria é que nenhum cristão que entrava naquela empresa permaneceria de pé. Mas quando a missão de estar lá é dada por Deus, Ele vai garantir o sucesso dentro daquele lugar. Querido, eu passei 4 anos naquele lugar, 4 longos anos. E para a glória do meu Deus, isso aqui não é para me orgulhar não, queridos. Mas enquanto, querido, estavam dizendo: não vai suportar, não vai ficar de pé, daqui a pouco está perdido, daqui a pouco o casamento se acaba, e já tem 17 anos que meu casamento está de pé. Atravessei aqueles 4 anos clamando todo dia e dizia para minha esposa: ora por mim, porque eu enfrento demônios, eu enfrento caça de demônios naquele lugar, mas eu vou continuar de pé em nome do Senhor Jesus. Então não é eu que sou bom, não sou eu que sou melhor, mas quando nós levantamos contra a oposição, contra os 10 e dizemos: eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou dar liberdade para o diabo fazer aquilo que ele quer fazer. Nós precisamos ser como Josué e Caleb. Grite, querido, aonde você estiver, levante o nome do Senhor Jesus Cristo e diz: aqui está o Todo-Poderoso me conduzindo e me guiando todos os dias. Quantas pessoas têm fracassado, querido? Porque pararam de olhar para o plano de Deus, para o propósito de Deus, e começaram a olhar para si. Eu escrevi algo aqui. O problema não estava na terra. Tem pessoas que acham que o problema está na terra. Era a terra lá. Não. Não era a terra. O maior problema é que muitos estão tendo a sua própria visão do ambiente aonde estão colocando os seus pés e estão sentindo medo.
Medo de quê, pastor? Medo de conquistar. Eu ouvi uma história que um certo moço queria passar num concurso e só tinha uma vaga. E ele chega para a mãe e diz: mamãe, está impossível. Por quê? Porque só tem uma vaga. A mãe pergunta: quanto você é? Só um. Pelo amor de Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está conosco, querido. 10 com uma visão. A terra é impossível de vencer. É impossível de conquistar. Porque os homens que estão aqui, esses filhos de Enaque, são gigantes. É impossível vencer esse povo. Mas 2 estavam dizendo: bora, vamos lutar. Vamos hoje, vamos agora. Sabe por quê, querido? A diferença não está na terra. A diferença está na visão que cada um tem. Quando nós tiramos a visão de que é Deus que está nos dando a oportunidade naquele lugar, a gente fracassa. Quando nós tiramos a visão de Deus e colocamos a visão na terra, a gente retrocede. Quando nós tiramos a visão de que é Deus que vai dar a vitória, que é Deus que vai te fazer triunfar sobre esta batalha, nós perdemos. E nesse momento, o Senhor dá uma palavra para Moisés. Moisés, dá meia volta e vai para o deserto. E aqui eu quero pregar literalmente a mensagem que eu vim pregar. Josué e Caleb, os 2 homens que disseram: vamos, estão indo para o deserto. Escute isso aqui, queridos. Eles estavam muito entusiasmados para conquistar. Mas quando a mensagem de Deus veio, por causa desses 10 incrédulos, que não confiaram em mim, no meu poder, todos vão para o deserto. Caleb vai encarar 40 anos de deserto, bispo. É triste, mas é a verdade, querido. Quantos de nós talvez não estamos encarando um deserto porque alguém não estava com a mesma coragem e a mesma disposição do que nós há tantos anos atrás? Talvez alguns foram conduzidos para o deserto, mesmo sendo homens valentes, mesmo sendo mulheres valentes e corajosas, foram conduzidos para o deserto. Que o deserto, querido, é um tempo que parece que a gente está esquecido nele. Imagina 40 anos Caleb dizendo: mas eu estava lá, nós estávamos diante da terra, nós pisamos na terra, nós tocamos na terra, nós comemos fruto da terra, mas hoje nós estamos aqui no deserto. Como pode isso? Caleb está lá, querido, o primeiro ano se passa e Caleb está ali dizendo: eu vou continuar firme, eu sei que uma hora Deus vai nos fazer caminhar em direção à terra prometida. Talvez hoje você, querido, sua esposa, talvez os teus pais falaram disso, talvez alguém falou para você e você está andando, parece que em direção oposta à promessa. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: não entre em desespero, parece até que está demorando, parece que não vai dar certo, parece que não está acontecendo, parece que Deus se calou para você, parece que você está andando na contramão de Deus, mas não é. É o tempo que Deus preparou para você caminhar pelo deserto, para te preparar para possuir aquilo que Ele vai te dar por herança, aquilo que Ele prometeu, que Ele talvez para os teus pais, talvez para você. Alguém vai chegar na terra e vai desfrutar de tudo que foi prometido pelo Senhor. Sabe o que eu consigo ver nisso aqui? É que durante 40 anos Caleb está lá no deserto. O povo está vivendo e desfrutando da terra, mas já era para eles estar na terra, colhendo da terra, vivendo na terra, desfrutando da terra que mana leite e mel. Parece injusto, não é? Mas não é, querido. É o tempo. O tempo soluciona muita coisa. O tempo resolve muitas coisas. Se Caleb tivesse se acovardado, ele ia morrer no deserto.
Se Caleb não tivesse chegado e dito: ei, para, nós vamos vencer, ele tinha morrido no deserto. Mas o Senhor trouxe uma palavra para ele, querido. O Senhor trouxe uma palavra que, ao meu ver, foi uma palavra muito linda para ele. Por quê? Porque no momento em que ele ouve as murmurações do povo, se ele consente e se cala, a Deus terra. Mas ele pisou em uma terra, talvez foi a terra que ele colheu o fruto. Ele colocou os pés. E quando ele coloca os pés, o Senhor confirma para ele naquele momento aquela terra. E ele volta. Só que ele não volta para contar derrota. Ele volta para dizer: a terra é nossa. A bênção é nossa. O Senhor nos deu. E ele vai lá para Moisés para contar: é nossa, é nossa. Ele chega e diz: é nossa, mas de repente, quando alguém prega o contrário, parece que a esperança acabou. Eu nunca mais vou ver a terra. Eu nunca mais vou viver aquela promessa que Deus fez. Eu nunca mais vou ser quem um dia eu fui dentro daquela terra. Eu nunca mais vou ter a glória de Deus como um dia eu tive. Eu nunca mais vou pregar como um dia preguei. Eu nunca mais vou viver as experiências que um dia eu vivi. Tem pessoas que estão desacreditadas porque está passando os 40 anos de deserto e nada está acontecendo. As pessoas estão morrendo. A geração de 20 anos para cima está padecendo, mas a de 20 anos para baixo estão sendo preparadas para entrar na terra. O que eu quero que você entenda nesta noite é: nenhuma promessa de Deus ela cai por terra, nenhuma promessa de Deus ela se perde. Uma hora ela vai acontecer, uma hora ela vai alcançar, uma hora ela vai tocar você ou alguém da tua descendência, mas Deus vai entregar tudo aquilo que Ele prometeu por promessa. Sabe o que Ele faz? Eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. A esperança se acaba, mas está chegando perto dos 40 anos. Levante a mão assim por um momento só. Isso é uma palavra profética para mim e para você. Eu quero declarar, eu não sei se tem sido dias, horas, meses ou anos, mas eu quero declarar que está chegando o fim dos 40 anos. Dê uma respirada bem forte para você sentir o cheiro da promessa. Para você sentir o cheiro de terra nova, para você sentir o cheiro das flores, para você sentir o cheiro daquilo que há anos você não sentia, daquilo que um dia você tocou e Deus está te fazendo meditar hoje. Talvez você voltar no tempo dizendo: eu já senti esse cheiro antes, eu já provei isso aqui antes e hoje eu vou voltar a provar de novo. Eu quero declarar que está chegando o fim dos 40 anos, querido. Eu quero declarar que está findando os tempos de deserto, está findando os dias difíceis, está findando os dias de choro, está findando os dias de lágrima, está findando o tempo, porque há um novo tempo vindo na nossa direção. Quem pode tomar posse dessa palavra? Pessoas que acreditavam que nunca mais ia viver, que nunca mais ia ter avivamento, que nunca mais ia acontecer, que a promessa se perdeu. Eu vim aqui nessa noite só para te lembrar: os 40 anos estão se findando, mas está iniciando o tempo em que Deus está te entregando por herança. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor? Aleluia, 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 aleluia. Querido, não há nada melhor do que você chegar perto, você enxergar, você tocar, você apalpar e tomar posse daquilo que Deus te prometera. Nós lemos no livro de Josué o que Deus falou para Caleb.
há 45 anos antes, eles já estavam 5 anos de tomada de território. Olhe para mim, para você entender algo nessa noite. Pastor, mas já findou os 40 anos. Já faz 5 anos. 5. E nada aconteceu. Mas já foi dado a terra para um. Já foi dada a terra para outro. Outro já recebeu. Outro já tomou posse. Mas Caleb chega e diz assim: Josué, você lembra do que Deus falou para nós há 45 anos atrás? Lembro. Você lembra que foi essa terra aqui que ele prometeu para mim e para minha descendência? Sim. Você está na liderança, Josué. Me dá aquilo que Deus prometeu para mim. Escute, querido. O diabo vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para te impedir de chegar na terra prometida. Ele vai tentar te fazer desistir no deserto. Ele vai te fazer murmurar no deserto. Ele vai tentar, porque não vai conseguir. Ele vai usar todas as suas artimanhas para que você acredite que a promessa se acabou. Mas eu queria nessa noite lembrar você. Olhe para mim aqui, por gentileza. Deus não esqueceu de você. Não desfaleça. Tá difícil, pastor. Tá difícil. Tá doído. Não desfaleça. Porque Deus não esqueceu de ti. Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Pastor, Deus não esqueceu da promessa que Ele te fez. Talvez parece que nada está acontecendo, mas eu profetizo que no mundo espiritual está acontecendo. A tua descendência serve a Cristo. A tua descendência está de pé. A tua descendência está viva. A terra que Ele te prometeu, há uma descendência para pisar e se apoderar dela. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: Deus não se esqueceu de ti, aleluia. A promessa que Ele te fez, ainda que você não venha desfrutar, Ele não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender. A tua descendência vai pisar, a tua descendência vai colher, a tua descendência vai viver a promessa que Ele fez. Se coloque de pé neste momento em nome do Senhor Jesus. Acho que tem 5 minutos aqui, Junho, para um louvor, para a gente encerrar. Aleluias, aleluias, aleluia. Comece a glorificar o santo nome do Senhor. Aleluia, Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar. Deus te trouxe hoje aqui para te lembrar. Aleluia, Deus te trouxe aqui nessa noite para refrescar a tua memória. Eu quero perguntar para você: você ainda tem a mesma disposição? Aleluia, ainda tem, pastor José, a mesma disposição? Aleluia, porque essa força da qual Caleb estava falando não é uma força natural, é uma força espiritual, é uma força divina, é uma força que vem de Deus. Aleluia, aleluia. Eu não sei quantos anos se passaram, talvez anos de choro, de lágrima, de desespero, talvez aos nossos olhos de esquecimento, mas o Senhor te trouxe hoje aqui para te lembrar.
aleluia, a promessa continua de pé. Está preparado para regressar, ou melhor, aleluia, está preparado para sair do deserto e partir para a terra prometida, aleluia, está preparado para viver promessa, está preparado para viver o plano de Deus, está preparado para viver o propósito divino. Eu queria que nessa noite você só tomasse posse. Você diga para o Senhor: Senhor, chegou o fim, então eu vou viver o início dessa nova história. Chegou o fim do ciclo do deserto, Senhor, chegou. Então te prepara, porque tem terra prometida te esperando. O deserto chegou ao fim. Não vai ter mais calor escaldante do deserto e nem o frio excessivo da noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Deus não esqueceu nenhum momento, bispo, das promessas que Ele lhe fez. Nenhum dos seus planos talvez na sua juventude podem se frustrar. Ele fez promessa, A vontade é tua, Ele há de cumprir. e a minha vida em tuas Fica mãos tranquilo. está. Descansa no Nenhum dos Senhor. teus planos Acalme o seu coração, podem se frustrar. porque Ele é Deus que cumpre promessa. Nenhum dos teus planos pode Hoje o Senhor se frustrar. me trouxe aqui para trazer esta mensagem Não se e dizer: o Deus que faz promessa é o Deus que cumpre. É o Deus. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo pode, Aleluia. e nenhum dos teus planos Aleluia. pode se Aleluia. frustrar. Aleluia. A vontade Está é chegando ao fim. sua, e a minha Aleluia. vida em tuas Para iniciar, mãos está. querido, Nenhum uma dos nova. teus planos Aleluia. podem se Eu não sei se você frustrar. recebe de uma forma profética essa palavra, Nenhum dos teus planos, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer para você: descansa. Descansa. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando Adore Ele, medo querido. em seu coração, Adore Ele. está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando pelas águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu
se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá.